Olá, queridos irmãos, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando onde quero trazer aqui uma mensagem ao seu coração. Seria muito importante que você ouvisse, é você que vai ouvir este vídeo. Se você ama a sua salvação, você deveria ouvir esta mensagem. Se você não ouvir essa mensagem, é uma clara certeza que você não ama a sua salvação. Para a gente começar esta mensagem, eu quero dar início deixando uma pergunta, uma indagação no seu coração. Quais são os teus desejos? Porque muitas pessoas têm o desejo do pecado, muitas pessoas têm o desejo do engano, o desejo da malícia, muitas pessoas elas têm o desejo do mundo, o desejo da hipocrisia. Muitas pessoas elas têm o desejo da riqueza, o desejo da prosperidade, têm o desejo muitas vezes de ter o marido, a esposa, o filho do sonho, de ter o emprego do sonho, o salário do sonho, o carro do sonho, a casa do sonho. O que não falta é desejo no coração, eu diria, da humanidade inteira. Mas você vai perceber nessa mensagem que eu vou trazer que qualquer outro desejo que você tenha, se não for o desejo do Espírito Santo, não está contribuindo para a tua salvação. Aliás, qualquer um outro desejo, independente de qual seja ele, qualquer um outro desejo que você tem, se não for o desejo do Espírito Santo, está diminuindo a tua chance de salvação e não acrescentando para que você seja salvo. Por isso seria importante que você ouvisse essa mensagem, porque hoje em dia a gente vê muitas coisas erradas acontecendo, mas ensinam nas igrejas o que menos a gente vê. E o Senhor Jesus, ele disse assim: o meu povo sofre por falta do conhecimento. A gente vê muita adivinhação, a gente vê revelação, a gente vê pulo, a gente vê cântico, a gente vê grito, a gente vê bagunça, a gente vê de tudo. Mas conversão, arrependimento, levar as pessoas a libertar-se a mente, a gente praticamente não vemos isso. A gente vê muito engano, a gente vê muita teoria, mas vemos pouca prática. Seria importante que você ouvisse essa mensagem. Como eu falei, se você ama a sua salvação, você deve ouvir essa mensagem. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 1, diz assim o título: os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Os crentes são a casa espiritual edificada. Ao contrário de edificada, quer dizer contaminado. Você vai perceber que a Bíblia aqui vai falar de desejo e a fonte vai falar de fontes. O que é uma fonte? Fonte é algo que jorra ou emana-se algo de dentro dela. Por isso a Bíblia fala que os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Mas você vai perceber, ou você vai se dar conta através dessa mensagem, se você está edificado ou se você está contaminado. Porque muitas pessoas estão contaminadas e acham que está edificada. Muitas pessoas estão perdendo a salvação, aliás, a maioria, e acha que está salvo. Olha o que diz a seguir no versículo 1, capítulo 2, versículo 1 de 1 Pedro. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, inveja e de toda sorte de maldicência. Despojando-vos, portanto. Essa palavra portanto, observe que há uma vírgula na frente da palavra portanto. A Bíblia está falando de tantas coisas, de tanta hipocrisia, de tantas coisas que estão vinculadas ao mundo, de tantas coisas vinculadas à nossa vontade, de tantas coisas vinculadas ao nosso desejo, de tantas coisas vinculadas ao nosso querer, de tantas coisas que desejamos, de tantas coisas que almejamos, de tantas coisas que queremos, ou de tantas coisas que buscamos, de tantas coisas que vemos, de tantas coisas que ouvimos, de tantas coisas que presenciamos. Porém, todas estas coisas, todos esses desejos, eles não acrescentam para a salvação de ninguém. Pelo contrário, todos esses desejos que se tem aqui, desejo do vício, o desejo da malícia, o desejo do pecado, o desejo do engano, o desejo de mentira, o desejo de pular numa festa, o desejo da cambalhota, o desejo da enganação do mundo, o desejo do orgulho, o desejo do preconceito, o desejo de tantas coisas erradas, não está acrescentando para que você seja salvo.
Ao contrário, está diminuindo tua chance de salvação. Muitas pessoas estão dentro das igrejas achando que está salvo, está perdendo a salvação e não está se dando conta disso. Por isso que o título fala que os crentes são uma casa espiritual edificada. Ao contrário de edificado quer dizer contaminado. Um alguém edificado é um alguém que se despoja. Despoja quer dizer liberta. Se liberta de todas as coisas que estão vinculadas ao mundo. E quando esse alguém se liberta das coisas vinculadas ao mundo, ele se torna de fato edificado em Cristo. E quando ele se torna de fato edificado em Cristo, Cristo naquele alguém faz morada, porque ele está edificado. Quando ele está edificado, Cristo faz morada naquele alguém. Quando Cristo faz morada naquele alguém, me refiro ao Espírito Santo. Para quem não sabe, o Espírito Santo é uma fonte. E essa fonte eu chamo de fonte de riqueza. Essa fonte eu chamo fonte de provisão. Essa fonte eu chamo fonte da cura, como essa fonte que está jorrando aí, no rodapé do vídeo. Esta fonte eu chamo-se fonte da providência. Porque essa fonte chamada Espírito Santo emana-se da mesma todo recurso qual eu e você precisamos, necessitamos no nosso dia a dia. Essa fonte chamada Espírito Santo jorra cura, jorra libertação, ela jorra prosperidade, ela jorra conversão, ela jorra arrependimento, ela jorra amor, ela jorra salvação. Mas é necessário que a fonte esteja edificada, porque a Bíblia diz que não pode jorrar da mesma fonte dois tipos de água, ou jorra água salgada, ou jorra água doce. Que significa? Vê muitas pessoas que estão na presença de Deus há anos e anos, têm tantos sonhos e não conseguem. Vê pessoas que estão na presença de Deus há anos e anos, está dentro da igreja, está doente. Pessoas que estão na igreja há anos e anos, está dentro da igreja, a porta não abre, a pessoa não consegue prosperar, ela não consegue, a vida dela não consegue ter êxito, ela não consegue alcançar os seus objetivos. Por qual motivo? Porque são pessoas que não estão, elas acham que estão, mas elas não estão edificadas, elas estão contaminadas e não se dá conta. E um alguém contaminado não é o Espírito de Deus que está habitando ali. É o espírito do mundo, o qual está escravizando, precisamente o espírito de Satanás. Eu vou perguntar para você, quem está habitando aí na tua fonte? Ou seja, o que está jorrando de dentro de você? O que está jorrando de dentro de você? Não pode da mesma fonte jorrar dois tipos de água. Caso você não saiba, o que está jorrando de você está voltando para você mesmo. Se é o Espírito de Cristo que habita em você, quando o Espírito de Cristo habita em alguém, melhor dizendo, vai jorrar daquele alguém o que é bom, bênção. E quando aquilo, me refiro a bênção, jorra de dentro de um alguém, vai estar sobre o poder do vento, o que daquela fonte jorrou. E quando jorra bênção de dentro de um alguém, porque caso você não saiba, dentro de nós há uma fonte. Fonte essa que não deveria jorrar dois tipos de água, mas infelizmente está jorrando da maioria. E aí, quando jorra a bênção de dentro de alguém, essa bênção, ou a maldição que seja, vai estar sobre o poder do vento. Quando é bênção, passa a estar sobre o domínio do Espírito Santo. Como está sobre o poder do vento e sobre o domínio do Espírito Santo, essa bênção ela vai percorrer os quatro cantos do planeta, porque está sobre o poder do vento, ela sai em forma de vento, através do poder da palavra. E ela vai percorrer os quatro cantos e vai voltar para a fonte de onde transbordou. Quando é bênção, quando é maldição, também está sobre o poder do vento. Mas já não está sobre o domínio do Espírito Santo, que é maldição, vai estar sobre o domínio de Satanás. Vai percorrer os quatro cantos e vai voltar para aquela fonte de onde saiu também. Tudo através do poder do vento. Ou seja, cuidado que sai de você. Por isso há muitas pessoas espiritualmente mortas dentro da igreja. Por isso há muitas pessoas contaminadas dentro da igreja. Por isso há muitas pessoas perecendo dentro da igreja, sofrendo dentro da igreja, não é curada, a porta não abre, não prospera, não consegue ser feliz, não consegue alcançar o que deseja, não consegue ser uma pessoa vitoriosa. Por quê? Porque ela está contaminada e acha que está edificada. Está diminuindo-se a chance de salvação e ela acha que está salva. É o que a Bíblia fala, os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Quando ele está edificado, quando se despoja, quando se liberta de tudo que diz aqui. Despojando-vos, portanto, ou seja, de tantas coisas, todas as coisas que estão vinculadas ao mundo, devemos nos libertar dela, para que nos tornamos casa edificada, porque Cristo não habita em sujeira, Cristo habita na santidade. Se alguém está contaminado, não é Cristo que está habitando naquele alguém. Se alguém está contaminado, é o espírito do mundo que naquele alguém está habitando.
Cristo habita na santidade, na sujeira que habita é Satanás. Olha a seguir, no versículo 2 diz assim: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação. Veja, lá atrás eu te falei de desejo, aqui está falando desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Ou seja, o desejo de uma criança recém-nascida quando ela tem fome, qual que é? Ser amamentada. Esse é o desejo que eu e você temos que ter no coração. O desejo de pureza, o desejo da santidade, o desejo de ser puro, o desejo da santificação, o desejo de arrepender-se, o desejo de converter-se, o desejo de conversão, o desejo de ser diferente, o desejo de se desvincular cada vez mais do mundo. Eu preciso lhe falar, alguém pode pregar, alguém pode congregar, alguém pode carregar a Bíblia, pode ser batizado nas águas, pode ser batizado no Espírito Santo, mas se esse alguém não tiver o desejo de santidade, o desejo de edificar-se, o desejo de se arrepender, o desejo de andar certo na presença de Deus, o desejo do Espírito Santo, o desejo puro, o desejo de santificação, o desejo de santidade. Se alguém não tem esse desejo, não pode ser salvo. Só pode ser salvo quem tem o desejo do Espírito Santo, como eu te mostrei aqui. O desejo ardente, como criança recém-nascida, o desejo puro. Porque uma criança, quando a gente fala de criança, está falando de pureza, o desejo de pureza. Quando fala de criança, está falando de desejo de inocência, tem que ter o desejo da inocência. Não o desejo contaminado que muitas pessoas têm, o desejo da carne, o desejo da mentira, o desejo da malícia, da hipocrisia, da inveja, o desejo do engano, o desejo do roubo, o desejo do furto, o desejo da hipocrisia, o desejo do pecado, o desejo do mundo, o desejo de beber, o desejo de prostituir, o desejo do adultério. Ninguém que tem qualquer outro desejo poderá ser salvo. Está indo para o inferno e não está percebendo. É a Bíblia que diz, não sou eu. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele, por esse desejo, o desejo da pureza, o desejo da inocência, o desejo de edificação, o desejo do Espírito Santo de Deus, esse gera crescimento para a salvação. Por ele os dará crescimento para a salvação. Mas se tiver qualquer outro desejo que não seja o desejo de estar na presença de Deus, de ser cheio do Espírito Santo, se não tiver o desejo de edificar-se, não está dando crescimento para a salvação, está diminuindo a chance de ser salvo. Muitas pessoas hoje, elas só vão na igreja se fizer campanha. Essas igrejas que não pregam a palavra, pregadores contaminados, enganosos, maliciosos, jactanciosos, blasfemadores, não ensina a verdade para as pessoas. Tem que levar as pessoas a arrepender-se, converter-se, e não ir na igreja por causa de campanha, não ir na igreja por causa de um pedaço de tecido, por causa de um papel, e na igreja porque tem o desejo do Espírito Santo, e na igreja porque tem a pureza do Espírito Santo, e na igreja porque deseja a inocência do Espírito Santo, e na igreja porque tem o desejo de ser puro como é puro o Espírito Santo, e na igreja porque deseja ser cheio do Espírito Santo, e na igreja porque deseja ter encontro com o Espírito Santo, não encontro com o pecado, com a hipocrisia, com as coisas erradas, com o adultério. O desejo do crente deve ser somente ser cheio da presença de Deus. Eu pergunto para você, qual é o teu desejo? A Bíblia deixa bem claro, no versículo 2, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação. O desejo de pureza, o desejo da inocência, o desejo da conversão. Como falei, você pode ir na igreja, você pode pular, pode ler a Bíblia, pode pregar, pode ser batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, mas se você não tiver desejo de arrependimento, o desejo da pureza, da inocência, o desejo de verdade, o sentimento de verdade, o sentimento de pureza, o desejo do Espírito Santo, de viver para o Espírito Santo, se tiver qualquer outro desejo que você tenha, se não for do Espírito Santo,
não está acrescentando para a sua salvação, está diminuindo a sua chance de ser salvo. Há muitas pessoas de muitos lugares que acham que está sendo salvo, está perdendo a salvação e não sabe, porque estão contaminada e não edificada, porque está jorrando de dentro dela exatamente o que ela está recebendo. Há muitas pessoas que acham que está sendo salvo, está perdendo a salvação e ainda não percebeu, porque o desejo não é do Espírito Santo. O desejo não é de conversão, o desejo não é de pureza, o desejo não é de inocência, o desejo não é de ser puro, o desejo não é de santificar-se, o desejo é de conquistar o carro, o desejo é de ter o marido do sonho, de ter a mulher do sonho, o filho do sonho, o desejo é de ter o salário do sonho, a casa do sonho, a empresa do sonho, mas não se fala em desejo de arrependimento, desejo de santidade. Eu vou te falar, cuidado com o falso profeta. Cuidado com os enganadores, os falsos profetas. Eles falam de riqueza, falam de prosperidade, mas não falam de conversão, não falam de arrependimento, não fala de pureza, não fala de inocência. Jesus deixou bem claro: desejai ardentemente. Você tem que ir na igreja porque tem desejo do Espírito Santo. Você deve ir na igreja porque o desejo é viver para o Espírito Santo. Você deve ir na igreja porque o seu desejo tem que ser de encontrar-se com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma fonte, e quando você tem esse desejo de inocência, de santificar, de arrepender-se, o desejo da pureza do Espírito Santo de Deus, como a inocência de uma criança, o Espírito de Deus passa a habitar naquele alguém, e o Espírito de Deus é a fonte essa a qual jorra todo tipo de provisão qual precisamos. O que está jorrando de você? Qual é o teu desejo? Por que você está indo na igreja? O que você tem desejado? Amém, queridos? Qual casa é a sua? Edificada ou contaminada? Quem está habitando em você? Tem tantas pessoas na igreja doentes, elas não entendem isso. Tem tantas pessoas na igreja não libertas, elas não entendem isso. A mente está contaminada. Tem tantas pessoas na igreja, mas não está prosperando. Tem tantas pessoas na igreja, mas não está tendo paz, as portas não abrem, o casamento está uma tragédia. Tem tantas pessoas na igreja, a vida não muda. Sabe por quê? Precisa ter esse desejo aqui. E ensine para a igreja por causa de campanha, por causa de outros pregadores que convidam. Ensina a ir para a igreja porque está fazendo isso ou aquilo para que as pessoas conquistem ou alcancem isso, aquilo, outro. Mas o único objetivo de alguém estar dentro da igreja, dentro do templo, deve ser através do desejo do Espírito Santo, porque somente esse, dá crescimento para a salvação. Qualquer um outro desejo não acrescenta para a sua salvação, diminui a chance de você ser salvo. Eu finalizo deixando essa pergunta no seu coração: quais são os teus desejos? Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.